Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lawson com o Dave Smith, e que delícia é poder estar com você. Eu quero ler o segundo versículo do 4º capítulo de Isaías. A maioria de vocês sabe bem que estamos estudando a era do reino milenar, quando Cristo governará por 1000 anos, pessoalmente nesse planeta. E, como falamos no programa passado, a guerra vai acabar, vão transformar suas espadas em enxadas e não vão mais estudar a guerra. A guerra vai chegar ao fim, pense nisso. Não vai mais existir guerra ou conflito, pois o príncipe da paz estará aqui, o Senhor Jesus. E sem ele não pode haver paz. Os 33 anos e meio que Jesus esteve nessa terra, houve paz. E começou com o anjo dizendo: paz na terra, boa vontade para com os homens, quando ele nasceu em uma manjedoura lá em Belém. Mas, nos próximos 3 anos e meio, o período de tempo da vida dele aqui, o ministério dele durou 3 anos e meio. Mas não houve guerra nenhuma que existiu no mundo daquela época. Em Roma, tinha o que chamavam, já havia até a fundação, o Portão de Janus, Janus, é assim que se soletra. E quando aquele portão se fechava, queria dizer que não haviam guerras acontecendo em lugar nenhum no Império Romano. Guerra nenhuma. E quando estava com a guerra em algum lugar, eles abriam aquele portão para mostrar que tinha um conflito em algum lugar, que soldados romanos estavam morrendo nos campos de batalha. Por todos os 33 anos e meio da vida do ministério de Jesus, aquele portão ficou fechado. Agora, os líderes imperiais de Roma não tinham a menor ideia porque a paz que prevalecia sobre o mundo naquela época estava ali. Olhavam para você assim assustados se você falasse para eles: é por causa de um bebê que nasceu em uma vilazinha chamada Belém. Eles não iam saber do que você falava. De qualquer forma, aí era a verdade, porque o príncipe da paz estava ali. Paz na terra, boa vontade para com os homens, foi o que os anjos falaram. Então, enquanto Jesus estava no Monte das Oliveiras, por causa que Israel o rejeitou, e rejeitou o reino de Deus, ofereceu para eles e eles rejeitaram. Isso colocou esse mundo, e agora, quase 2000 anos depois de guerra após guerra, desumanidade do homem para com o homem, os elementos não funcionam bem, secas, chuvas, terremotos, etc., sobre esse planeta, simplesmente porque rejeitaram a Jesus Cristo. Agora, quando ele voltar, e ele está voltando, e tudo isso vai acabar, e quero que você leia para mim o 2º versículo outra vez. Naquele tempo. Perdão, agora estamos lendo aqui o 4º capítulo de Isaías, versículo 2. Pode continuar. Naquele tempo, o renovo do Senhor será cheio de formosura e glória, e o fruto da terra para grandeza e honra para os que escaparem de Israel. Essa é a era do reino milenar. Estou lendo o comentário agora. A frase "os que escaparem de Israel" refere-se aos remanescentes que escaparão da futura tribulação e da batalha do Armagedon. O renovo do Senhor é Cristo. E é isso que quero falar agora, o renovo do Senhor. Ele tem vários nomes, mas esse é um deles, o renovo do Senhor. Alguém aqui pode me dizer por que o Espírito Santo chamaria de renovo do Senhor? Por que essa terminologia, se é que temos ideia do porquê em questão? Eu não tenho certeza, mas Isaías refere-se a uma raiz saída da terra seca. Certo. E talvez em referência aqui a uma árvore que produz vida, ou uma seção do crescimento de Deus que produz vida. Eu não tenho certeza, sabe? É um pensamento. Acho que é mais ou menos isso que você falou. Sabe, este termo ramo, um renovo, pelo que eu estudei, que os judeus entendiam esse termo, referia-se a um ramo frutífero,
né? Um renovo que traz frutos. Frutos que traz vida para Israel. Mas o ponto principal que é um renovo frutífero. Então, há tanta vida que está saindo deste renovo, há poder, uma vida dando poder neste renovo. Então, esta é a ideia, né, do renovo aqui, do ramo. É um renovo frutífero de vida. O mundo de hoje tem um problema com Jesus Cristo. O problema deles é esse. Se admitirem que ele é o Filho de Deus, então vão ter que prestar contas a ele. Mas não querem admitir isso e falam, ele era um bom homem, mas acho que ele estava enganado, pois ele tinha um dom e tudo mais. Só que não querem admitir que ele é o Filho de Deus. E você, quando vai para a Universidade do Missouri, né, Dave? Foi lá que você recebeu o seu mestrado. Os professores que você ouviu ali nas aulas, você acha que algum deles conhecia o Senhor ali? Eu realmente não sei. Olha, era um dia diferente do que é hoje, né? Uma época diferente, né? Alguns anos atrás. Alguns anos atrás, né? Alguns anos verdade, atrás. Dave. Mas eu nunca recebi nenhuma ridicularização, né? Do que hoje as pessoas que são cristãs são zombadas e criticadas e tudo mais. Eu ficaria surpreso, provavelmente, sabe, se alguns deles, né, se eu tivesse que imaginar, acho que a minoria, simplesmente. Mas eu duvido. Mas você está dizendo que não havia uma crítica. Não. Sei. Enquanto que hoje está em todo lugar. Bem, e de fato, a minha formação principal era na história do mundo. E eu escrevi uma tese, né, do nazismo, a União Soviética e tudo mais. Em ambas as classes, eu fui permitido escrever um papel sobre o cristianismo debaixo do nazismo e o cristianismo debaixo da União Soviética, o comunismo, sem nenhum comentário. Então, olha, eu achei que isto era muito diferente. Antes que o Gabriel se transferiu para ORU em Tulsa, ele foi para uma faculdade que fica bem perto daqui. E ele escreveu uma vez um artigo, eu não lembro exatamente se era sobre Abraão, Isaac ou Jacó, ou Davi, ou no Senhor, eu não lembro sobre o quê, mas teve um professor que ligou para ele e falou, olha, muito bom o que você escreveu, mas vou te dar bomba. E aí ele saiu dali, nunca mais voltou na faculdade, porque é perca de tempo. Mas por quê? Por que ele perguntou ela? Ela falou, a gente não permite isso aqui não, é uma separação da igreja e do Estado, etc. E é desculpa esfarrapada que eles dão muitas vezes. Mas você está certo, existe muito mais animosidade hoje em dia contra a Bíblia, contra o Senhor Jesus Cristo, do que existia na época, nos seus dias, há 2 anos atrás, sei lá. É algo assim. Olha, eu estava pensando, o Lawrence estava falando no programa de ontem sobre o processo de quebrantamento. Isto é totalmente o oposto do que o homem pensa. O homem está falando aqui da era do reino. Isto é totalmente diferente do que o homem tenta criar. Muitas vezes, né? A sociedade utópica e perfeita. E Deus, ele vai para a direção diferente. O homem quer se exaltar, mas Deus, ele trabalha nos quebrantando. E isto soa negativo, sabe? Na superfície. Mas todos nós temos que passar por esse processo para que ele possa ser rei em nossas vidas. O homem tem uma opinião muito alta de si mesmo, em geral. Com certeza. Geralmente, né? Existem algumas exceções. Mas geralmente ele tem uma opinião bem elevada de si mesmo. Ou seja, eu não preciso da sua religião. E o ápice disso é o anticristo. Que vai ser o resumo, é isso aí. É verdade. Certo. Mas o mundo, e você tem que entender que você vai responder para Jesus Cristo agora.
aceitando o que ele fez por você na cruz, aceitando a ele, ou você vai ter que prestar contas para ele no juízo. Mas um dia isso vai chegar. Todo ser humano na face da terra que já viveu, está vivo hoje e vai viver, vai prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Certo. Podem prestar contas para ele sendo salvos agora, o preço que foi pago na cruz, e entregar o coração ao Senhor, ou então vão ter que prestar contas a ele no juízo do trono branco, mas vão ter que prestar contas. Sim. E podem dizer, não é minha religião, eu creio em outra coisa. Não tem nada a ver. Nós vamos responder ao Senhor. E o Senhor é o ponto crucial. Jesus Cristo Ele é o Filho de Deus. Certo. Ele não é somente um bom homem, um homem talentoso ou um gênio. Ele foi e é e será o Filho do Deus vivo. É isso que não querem admitir. Não querem admitir que Jesus Cristo é Deus. E temos que prestar contas a Ele. Mas o que vocês falaram aí sobre o renovo do Senhor, acho que vocês estão corretos. É um ramo vivo e produz fruto. E ele vai cobrir toda essa terra. Sério. João 15 diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Talvez é a mesma ideia. É verdade. Nós tiramos substância dele. Certo. E por aí vai. Muito bem, pode ler o versículo. Naquele dia. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de formosura e glória. Muito bem, vamos parar aí rapidamente. Não vai haver crítica ao Senhor Jesus Cristo na época. Certo. E ele vai ser lindo e glorioso. E a forma como vai administrar as coisas nesse planeta, temos que ir para o intervalo. Voltamos já e aproveite, por favor, essa promoção. Desde que começamos a escrever os comentários sobre todo o livro que existe na Bíblia, já vendemos mais de 1 milhão de cópias para amantes da Bíblia no mundo inteiro. E escuta aqui, todo cristão precisa desses comentários. O preço agora está muito baixo para que você possa pedir todos eles de acordo com sua condição. Às vezes temos algumas perguntas sobre a Bíblia e esses comentários te ajudam a entendê-las. Para cada cópia que você pedir, queremos te dar de brinde o livro escrito pela Francis com mais de 150 páginas e Sara viu. Eu prometo que vai te abençoar. É nosso presente para você com seu pedido de qualquer um dos comentários. Eu sou o Jimmy Swaggart esperando sua ligação. Estamos de volta. Lauren, Jesus Cristo, que você conheceu quando cresceu na igreja, como cresceu, o Jesus Cristo que você conhecia antes de ser salvo, qual a diferença entre aquele que você conhecia antes da salvação e Cristo que você conhecia depois da salvação? Bem, até como uma criança, sabe, nós passamos pelos processos de quarta-feira na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, e até o grupo de jovens sexta-feira à noite que existia. Sabe, nós escutávamos as histórias, eu nunca duvidei das histórias. Sabe, na minha mente era um fato. E a vida de Cristo, a morte de Cristo, tudo que eu sabia, eu não duvidava, Mas há uma diferença, uma grande diferença entre conhecer Cristo no sentido de uma forma comum, correto, quando você conhece outra pessoa, o Bob aqui, o Dave e eu também, mas quando você entrega seu coração. E esta é a diferença, você pode ser educado, aprender tudo que tem para aprender sobre Jesus e ainda não conhecê-lo. Né? Uma declaração já foi feita várias vezes. Eu acho que, com clareza, a maneira mais fácil de eu separar os dois, que você perguntou, é que quando eu estava indo para a igreja como um jovem, até 10, 11, 12 anos de idade, eu nunca, depois que saímos da igreja, né, a não ser que eu era ativo na igreja de alguma maneira, eu nunca pensei, sabe, das coisas que eu tinha aprendido, sabe, não passava na minha mente, no meu espírito,
eu realmente não me concentrava nisso. A igreja era como uma escola, era algo que eu fazia. Então eu quero te fazer essa pergunta aqui, pois nunca estive nesse tipo de igreja, não sei como é. Mas escutando você, sabendo pouco que sei sobre o que acontecia naquela época, havia um precioso e mais muito pouco mover do Espírito Santo nessa igreja específica. É ou não é? Sabe, eu não me lembro bastante para comparar, porque, né, por causa que eu era jovem, mas eu me lembro que, estando na igreja, escutando o pastor, falando com a minha mãe, anos mais tarde, né, ele era um pregador muito bom, né, muito difícil para as pessoas serem salvas toda semana. Mas ele estava sendo sincero. Sim, com certeza ele era sincero, muito forte no que não deveríamos fazer, mas nunca dizendo para nós, na essência, como, né, fazer o que tinha que ser feito. Né, o cristianismo é isso que a gente tem que fazer. Nunca me impactou de uma maneira que eu saía da porta da igreja e tentava viver aquilo que eu tinha escutado. E eu tinha 10, 11 anos de idade, mas o coração pode ser mudado até bem jovem. Olha, eu fui salvo com 8 anos de idade. Acho que nessa época, é algo tão real pra mim que, Sim. assim, não é nada embaçado, é verdadeiro. E depois da noite que eu fui salvo, a diferença foi que o meu coração todo, a minha mente, o meu ser, a minha tendência era que eu quero aprender mais de Deus. Eu fui salvo lendo a Bíblia e se tornou a minha vida para Deus, se tornou o meu tudo, né? Eu não queria me afastar daquilo, eu gastava horas, né, aprendendo, eu não entendia o que eu estava lendo. Mas o que eu estou querendo perguntar, e você já respondeu. Quando você foi salvo, Jesus Cristo que você conhecia antes de ser salvo não é o mesmo Jesus Cristo. Não. Um é a teologia e outro é a realidade. E a realidade de Cristo vivendo em você. Na verdade, né, motivando você e te dando novos desejos, novos pensamentos. E tudo não estava centrado em mim, mas estava centrado em Cristo, em Deus, Isso aí. nas coisas de Deus. E este novo desejo foi implantado em mim através da experiência de nascer de novo, que eu não tinha. Olha, pode continuar. Não, porque eu nunca experimentei aquilo antes, aquele desejo, né, aquela vontade como um jovem. E nunca mudou o meu mundo, né? A informação não mudou. E eu sempre volto para isto aqui, irmão Swegart, que eu acho que fala comigo. Eu não me via como um pecador até a noite que eu fui salvo. Eu sabia que era um pecador, mas eu não me enxergava. Muito bem, você está usando tanta droga que está para morrer, né? Está tomando tanto álcool que vai morrer. Você está para morrer de tanto fumar. Certo. E várias outras coisas, mas você não considerava como pecado. Eu não me via como uma pessoa ruim. Eu não me via como um pecador. Se você falasse para mim que eu não era salvo, que eu não era um cristão, eu ia te dar um soco no nariz. É como eu me sentia por causa do meu histórico e que me falaram quando era criança. Então, sabe, eu fui pro altar, né? Eu fui batizado nas águas, eu passei por esses elementos, mas na verdade nunca afetou meu coração. A noite que eu fui salvo, olha, o que veio para minha vida é que a minha condição pecaminosa e a minha necessidade do pecador verdadeiro. O Espírito Santo fez isso. E esta é a obra do Espírito Santo. Ele fez isto. E eu vi a minha perdição. Eu vi a minha vida como realmente ela estava. E não era bonito. E então eu me entreguei para Cristo. E ele transformou tudo. Mas olha, o mundo, ele não está nem pensando em um superlativo como belo e glorioso, falando de Cristo. Ah, mas é porque você não experimentou o que eu experimentei. O Bob fala a mesma coisa e o David também fala a mesma coisa. A beleza de Cristo, a magnificência de Cristo para o coração nascido de novo, você não pode falar muito disso. Sabe quantas vezes que eu não tive palavra para expressar? Sabe, tá batendo no seu coração, no seu espírito, você se apaixona com esse Nazareno, esse homem que estendeu a sua vida para você. E todo crente nascido de novo, eu creio, que sente-se assim, quando eles foram salvos. Então ele se torna belo e glorioso. É, maravilhoso. E não há como o Espírito Santo é aquele que colocou essas palavras ali, belo e glorioso. E se uma pessoa não pensa em Cristo, deixa eu falar de outra forma. Acho que a pessoa precisa nascer de novo para pensar em Cristo dessa maneira. Ah, com certeza, eu acho também. Senão, é só uma teoria, não é uma realidade. Não seria nem
Eu não acho que qualquer pessoa aí que não se converteu, não está salvo, acho que ninguém usaria esses termos Certo. para falar do Senhor. Vão é dar risada de você e por aí vai. Antes de eu ser salvo, eu acho que Jesus era como se fosse uma pessoa que eu conhecia. Ele era um conhecido, eu sabia fatos dele. Eu havia escutado histórias. Mas em relação a ele impactar a minha vida diária, nós íamos para a igreja todo domingo de manhã, né? E alguns outros cultos, mas além disso, a gente só vivia a vida, entendeu? David, se você parar para pensar, o que você naquela época, o que você pensava de Jesus? Você pensava que ele era o Filho de Deus ou você nem pensava nisso? Nem pensava nisso. Olha, ele era um homem bom, né? Um mestre, mas na verdade ele não teve impacto na minha vida, a não ser ir para a igreja. A igreja se tornou um clube social, né? Não era um tempo de um relacionamento íntimo. É totalmente diferente quando você Eu acho conhece que você Jesus. foi para uma igreja parecida com a do Lorne. É ou não é? Sim. E tal. Aham. Só Deus sabe, né? O que o Bob fez. Quando nós usamos essas palavras formoso e glorioso, é muito fácil pensar do renovo. Jesus é formoso e glorioso, né? Ele salvou uma pessoa de um estilo de vida do pecado, como fez com Lauren, né? E tantos outros. É fácil você dizer, é claro, Jesus é formoso e glorioso por causa do que ele fez, né? Ele tirou uma pessoa das drogas e tirou uma pessoa de tantos outros vícios, mas o que a gente não pensa como formoso e glorioso é que quando um jovem é salvo, você foi salvo com 8 anos, eu fui salvo bem jovem também, eu me lembro o dia, eu me lembro o tempo. Olha, é muito claro na minha mente também, eu fui salvo numa sala de escola dominical, numa igreja batista, eu não fui para um corredor, eu nunca recebi um convite de um pastor, né? Era uma classe de escola dominical e o meu professor, aquele dia, né, era uma professora substituta, era minha tia Carol. E ela, aquele dia, né, ela estava substituindo a professora e ela usou aquele flanograma e apresentou o evangelho simples, né, que Jesus foi o Filho de Deus, que nós somos pecadores, que o homem é pecador, e apresentou assim como se ela estava apresentando para um adulto, né, o conteúdo, assim, a verdade, e eu que era um pecador, e Jesus morreu por mim, e ele ressuscitou dos mortos para me salvar dos meus pecados. E haviam outros jovens lá, né, mas foi tão real para mim, é como se fosse só eu e ela naquela sala, foi tão real para mim, olhando para trás. E o meu conceito foi muito simples. Eu sabia que era pecador, eu não estava pensando tanto sobre drogas ou pornografia ou essas coisas, mas com 5 anos de idade eu sabia o que era ser um menino ruim. Sabe, um menino ruim. Eu sou um menino ruim sem Jesus. Mas Jesus morreu na cruz para me fazer justo. E eu aceitei isso. Quantos anos você Eu tinha? tinha 5 anos de idade. Ó, Tinha 5 anos de eu idade. não duvido não. Bem jovem. Não duvido não. Mas o que o Senhor fez no meu coração naquele dia, Ele me salvou. E o Espírito Santo veio no meu coração, na minha vida. E o que Ele fez no ano todo, durante os anos, como adolescente, eu passei pelas tentações que os adolescentes passam, né? Eu fiz algumas coisas que eu não quero nem falar, né? Eu não quero falar sobre isto, mas o Senhor me preservou. Eu vou dizer assim, pela sua graça, Ele me manteve de passar além. E não pensamos, né? Pensamos que o Senhor é formoso e glorioso, né? Ele salvou de tanta coisa. O mesmo Salvador glorioso e formoso que liberta uma pessoa de um vício das drogas é o mesmo Deus formoso e glorioso que mantém uma pessoa de entrar nessas coisas. É o mesmo poder. É o mesmo poder de Deus que liberta e que mantém a pessoa. E crescendo, eu me lembro, tendo no meu coração
e somente pela graça de Deus, o temor de Deus, de ir para estas áreas que eu não deveria ter ido. Era uma batalha, mas o temor de Deus me manteve de passar. Obrigado por estar conosco hoje. Você não pode perder o próximo programa. Aproveite essa promoção, por favor.